mas os pesquisadores, os ufólogos que ali estavam, só pôde ver na área secreta lá, nos arquivos, algumas coisas. Ah, As ninguém o pôde pegar nada. Não, vai lá, olha, Olha. e eu achei foi um momento muito histórico, interessante, que inclusive ali tinha um relatório que era para ser entregue em 1986, que foi quando os céus brasileiros foram invadidos, em 1986, foi invadido por 21 objetos voadores não identificados, andando em formação em que caças Mirage F-15 foram lançados para interceptar. E esses caças foram acompanhados por formações de objetos de grandes proporções, alguns dos 6 de um lado e 8 do outro. Informações seguindo as caças. E eram tão inusitados que um dos aviadores dizia que ele via a luz à frente dele, o radar identificava, quando ele ia se preparar para atacar, o objeto desaparecia, aparecia atrás dele. Ele não sabia se aquilo desmaterializava e rematerializava, ou se ele foi em velocidade. Então esses relatos, esses acontecimentos, ele ficou muito afamado por questão de testemunhos terrestres que viram, e acabou sendo feito naquele ano, em 1986, uma coletiva de imprensa em que a patente maior da aeronáutica, Otávio Moreira Lima, na época, chegou na coletiva e falou: o nosso céu brasileiro foi mesmo invadido por OVNIs, objeto voador não identificado. Tanto é que um dos repórteres, jornalista, pergunta: mas o que seriam isso? Ele dá uma risada, eu falei: objeto voador não identificado, não podemos classificar. E ele deu detalhes de todo aquele aparato de alta velocidade, andando informações, fazendo parada brusca, movimentos aleatórios, impossíveis para a época e até o presente momento, numa velocidade desconhecida para a época e até o presente momento, que não souberam explicar. E um relatório ia ser apresentado. Esse relatório nunca veio à tona, mas foi a Comissão Brasileira do Fórum que esteve lá, teve o relatório em mãos, em que foi plausível verificar que ali concluiu o seguinte: os objetos eram sólidos, andavam em formações e muito significativamente, inteligentemente guiados. Isso quer dizer que prova extraterrestre? Você quer mais o quê? Isso quer dizer que alguma coisa rondou nossos céus, esteve ali. E essas documentações estão lá? Estão. Não só apenas essas documentações, inúmeras outras, mas foi através da Comissão Brasileira de Ufólogos que foi liberado, através da campanha UFOS, Liberdade de Informação Já, foi liberado mais de 4.500 páginas de documentos oficiais e que provam que a nossa Força Maior de Defesa pesquisou, pesquisa e ainda acrescento que continua a pesquisar discos voadores. Aí o espectador pode falar: peraí, esse cara tá doido. Quer dizer que oficialmente nós temos isso? Temos. E eu não estou falando aleatoriamente. Você pode consultar a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e está lá todas essas 4.500 páginas, mostrando que a nossa força maior pesquisou isso. Então, de uma certa forma, o Congresso está admitindo uma coisa ao qual os órgãos brasileiros Já admitiram. passaram por isso, né? Ou seja, pesquisaram disco voador. E ainda acrescento, continuam pesquisando. Isso, claro, fica ainda a deriva, fica ainda os critérios de segregação deles quanto a essa temática. Mas essa luta da Comissão Brasileira de Ufólogos é justamente para que muitas outras documentações venham à tona. Nós temos, por exemplo, a Operação Prato, que foi uma das operações mais intrigantes e significativas ocorrida no Brasil na década de 70. Entre os anos de 1976, 77 e 78, os céus do Pará e aqui toda aquela região foi invadida por discos voadores.
Ah, isso você está jogando aleatório. Não, são pesquisas e oficiais. Inclusive o comandante da época que admitiu, veio a público gravando, dizendo: eu comandei operação sobre discos voadores em Colares e toda aquela região do Pará, em 1976, 77, 78.